Bom, então vocês podem levantar aí a opçãozinha, né, da mãozinha, e aí agora a gente vai falar, né, aquela parte boa mesmo do livro, como que foi a descoberta, se vocês desconfiavam, ou se foram enganados totalmente. Vocês podem a hora dos spoilers é agora. Quem quer começar? Ah, eu então, já que ninguém quer, tá Tá. todo mundo tímido. Então, foi uma releitura para mim. Eu só lembrava que o assassino era. O nome dele começava com ABC, nome e Uhum. sobrenome, né? Aí eu até então achava que ele era assassino. Eu falei, já li. Aí eu demorei para ler, porque eu falei, eu já sei quem é mesmo assassino. Aí o pessoal, já terminei, já terminei, já terminei. Aí você colocou o primeiro quiz. Eu falei, eita, Josh, então peraí. Aí comecei. Aí no decorrer do livro eu fui vendo, então, e não era nada do que eu estava achando. Mas, assim, achei muito legal, achei fluida também a leitura. Dei uma enrolada porque eu estava fazendo outras coisas, mas, assim, igual as meninas, acordava de noite, queria ler o livro mas fui enganada, como sempre. Nunca na minha vida eu achava que era quem fosse. Fui descobrir mesmo só no final. Só. Enganada, total. Indignada até agora. Tudo bem. Vou deixar o Gelliston falar primeiro, que ele falou que não estava conseguindo a mãozinha, depois a Larissa fala. Pode falar. Oi. Não, sobre desconfiar, eu cheguei a falar até nos spoilers lá que eu desconfiei do policial, eu desconfiei de todo mundo, menos do que era o assassino. E sobre um comentário que foi feito anteriormente, eu estaria na lista do quarto Uhum. assassinato. Ah, Eu estaria na lista. Realmente. Triste. A realidade é Aí, triste. na hora que eu li no livro lá, eu falei, não, eu estaria na lista. a sociedade também não começa. Graças a Deus eu estaria bem longe. A Celiane, então, coitada. Mas não, eu não desconfiei do. Esqueci o nome dele agora. Frank? É o Esse mesmo, sobrenome, gente? né? É o sobrenome, né, Frank? Frank, né? Eu não desconfiei dele, Franklin Park. cheguei a desconfiar do amigo, do amigo do Poirot. Cheguei a desconfiar do outro policial lá, que eu esqueci o nome dele. Porque como eu não conhecia as outras histórias, e ele já tinha participado. Aí eu fiquei, falei, gente, ele, será que está tentando fazer um amigo de bobo? Aí foi isso. Deixa vocês falar. Vai, Larissa, pode falar. Não, é uma coisa que eu falei até lá no grupo dos spoilers, que eu disse, eu sempre desconfio, acho de tanto assistir séries de detetive, CSI, etc. Eu sempre desconfio de quem está muito por dentro da investigação, sabe? Quem quer ajudar muito, não. Eu vou ali, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos reunir, vamos desvendar esse assassinato. Então, assim, o Franklin, ele é muito assim, ele é muito ávido por ajudar desde o começo. E isso é muito suspeito, sempre. Inclusive no outro livro que a gente leu aqui, né? Eu não vou dizer qual é, porque a Thalita não leu ainda, não vou dar spoiler, mas a gente sabe que a gente já viu aqui alguém Qual também muito mês? interessado em ajudar e, de fato era o assassino, né? Era a pessoa responsável pelas mortes. Então, eu sempre Verdade. desconfio. E ele também tem uma coisa que no quarto assassinato, a pessoa que seria a vítima ideal, o sobrenome começa com D, mas o nome não começa com D. O nome do cara é Roger. Então, Uhum. assim, o quarto assassinato era só para despistar mesmo, porque o que ele queria mesmo era o terceiro. Tanto que dá errado, porque ele não está muito afim de fazer tudo perfeitinho mesmo. Ele está querendo se livrar do problema, mas ele desperta, se você prestar bem atenção, essa releitura para mim foi muito assim, de pegar os detalhes que eu deixei passar na primeira leitura, porque a gente está muito ávido para saber o que vai acontecer. E como eu já lembrava, para mim foi bom que eu li prestando muito mais atenção nesses detalhes assim, do que da primeira leitura.
Por isso que é bom a releitura, gente. Que a gente presta atenção em outras coisas que talvez tenha deixado passar, né? Thalita, pode falar. Ah, sim, eu fiquei achando como o Woody Elton, né, que era o policial, né, eu também fiquei no momento que eu achava que era o policial, e aí depois eu migrei para a irmã da menina que morreu lá na praia, né, ela que trabalhava no bar, eu só Também ficava achei por achando um que era momento. ela. A E Megan, aí achava, né, e aí no cantinho do spoiler eu vi a Larissa falando que desconfia de quem que quer muito ajudar e tal. Aí agora eu peguei essa dica para as próximas leituras, porque eu não desconfiei de jeito nenhum. Para mim, que ali, né, não tinha como ser ele, eu não imaginei que fosse ele, né? E achei bem construída a narrativa dela por conta disso, porque realmente me enganou totalmente. E é isso. É isso, fomos enganados, né? Me choca 0 pessoas. Jéssica, pode falar. uma das coisas que eu lembrava é que não era a Megan, porque a Agatha, ela tem é bem sutil a questão do romance nos livros dela, né? Mas sempre quando ela coloca essa questão do romance, um personagem que, né, começa a flertar com o outro, sempre quando ela coloca esses casais, eles não são os assassinos, então eu presto atenção nisso também. E uma das coisas que eu lembrava era que a Megan ia ficar com o ex-cunhado, que era o namorado da irmã dela que morreu, da Beth, né? Então isso eu já lembrava. Então a Megan para mim eu já tinha descartado. Eu desconfiava do Franklin e desconfiava da Tora também, que é a loirona, né? Então eram os dois que eu mais desconfiava. Com relação ao livro, é um livro da década de 30, né, da Agatha. Então foi um dos primeiros livros que ela escreveu. E eu gosto muito de falar com vocês a época dos livros que ela escreve, porque difere muito o estilo de leitura que ela tem. E nesse livro eu sinto que ela fala muito sobre os estrangeiros. A gente sabe que os ingleses eles têm muito preconceito com os estrangeiros, isso é uma questão cultural, né? Então ela enfatiza muito esse grupo, desculpa, esse grupo não, esse assunto nesse livro. Quando o Poirot e o inspetor, né, Assim. as cenas, né, entre o Poirot, que é belga, com esses inspetores que são ingleses, então ela enfatiza muito essa questão dos estrangeiros e a... Ai, me fugiu. Mas ela enfatiza muito essa questão da discriminação com os estrangeiros. Então, é uma coisa que eu sinto muito nesse livro. Não digo que é ruim nem que é bom, porque é uma questão cultural. Então, a gente não pode simplesmente falar, a Agatha é racista. Não, ela é discriminadora. Não, é uma questão cultural que ela vivia naquela época. Então, assim, neste livro específico, eu senti muito forte a questão dos estrangeiros. Não sei se vocês sentiram dessa forma também. Uhum. É. Eu acho, Jéssica, que até talvez fosse uma questão que ela trouxe para o livro justamente como outras vezes ela fez isso, né? Para a gente pensar mesmo como era aquela sociedade, né? Dessa época. Então, eu acho que ela fez isso de propósito, para a gente perceber esse preconceito, né? E Retrato da época. eu acho que refletir. Sim. Uhum. E eu também, rapidinho, não vou falar muita coisa, mas eu também, sobre a questão da discriminação, eu vejo também que não é uma questão de... Poirot é Belga. estrangeiro e é o personagem principal dos livros dela, entendeu? E também ele fala... Quando ele recebe esse tipo de reação, de preconceito por esse estrangeiro, ele leva assim no deboche, tipo, tá, peraí que já te mostro, né, quem é o incompetente aqui. Então, eu acho que ela mostra um retrato da época, mas não necessariamente a opinião dela sobre isso. É uma forma até dela... Criticar, talvez, né? Mostrar, né?
Uhum. É uma forma de retratar a sociedade, né? Não quer dizer que é a opinião da Ágata. Eu acho que ela retrata como era aquela sociedade. Ela traz isso para o leitor. Sim. E aí E ela faz fica para o muitas leitor a críticas, né? reflexão. Ela Se faz sempre formos... muitas críticas nos livros Antes de dela. eu dar aqui a palavra para a Isabela e para a Shel, eu acho que se a gente for por esse caminho, só que para contextualizar, a gente pode usar isso também para a autora dos livros do Harry Potter, porque tem muito essa coisa da gordofobia, que tipo, é uma coisa que sempre existiu, mas é um nome novo, assim, para a gente, né? E pode ser que, e assim, não é uma coincidência, é em inglês também, né? Se passa também ali na Inglaterra, então a gente sabe que é um povo que é extremamente racista e xenofóbico com tudo. Então, quando ela usa muito esses termos, né, que vocês, assim, que já devem ter lido, né, algum livro do Harry Potter, ouvido falar, tem, né, esses termos também meio que até parecidos, eu diria, quando a Agatha também tá retratando, né, a forma das pessoas, a forma física. Sim, Então a gente pode ver por sim. esse lado também, né? Só que a diferença é que uma tá viva ainda e pode se retratar, e a outra já tá morta. Não tem como a Sim. gente tacar mais pau, né? Não, e como Jéssica contextualizou, anos 30. Entendeu? Exato, a gente tá em Agora já 2023, não dá para perdoar. não justifica mais. Não Né? dá mais para perdoar a JK lá. Jéssica quer terminar ou pode passar para Isabela? Não, finalizei já. Tá, Isabela pode falar então, se você quiser falar do livro. Então, eu achei muito inteligente e cruel, né, a forma como o assassino usou, né, de uma outra pessoa instável, né, mentalmente instável, né, por causa dos horrores da guerra, né. Ele deixou o outro, tipo, ele matou as pessoas, mas foi muito cruel o que ele fez com o ABC, né? Ele chutou um cachorro morto. Isso, porque ele se achava, né? Tanto que ele já estava achando que era ele mesmo. Ele foi se entregar. Eu achei assim, foi de uma crueldade assim muito grande, né? E hoje em dia, né? Trazendo, né, para nossa realidade, né? Tantos relacionamentos abusivos que a gente tem visto, é algo do tipo, né? Tipo, a pessoa vai lá e explora, tipo, justo na fraqueza da outra pessoa, né? Isso construiu a história, tipo assim, perfeitinha, casadinha, tipo, se tudo desse certo, se não tivesse o Poirot, que é o detetive fantástico, o crime seria atribuído a outra pessoa e o cara ficaria impune, né? Tipo, teria acontecido ali o crime perfeito. E essas pistas, né, que a Agatha deixa no final, a frase até que eu mandei, eu procurei agora, esqueci, eu não marco o livro, eu tenho que fazer isso, vou começar a fazer. Fala disso, que ele, quando ele junta todo mundo... Deixa eu ver qual é a frase. Para eles lembrarem. Eu até coloquei a página, eu acho, mas eu coloquei... Vou abrir aqui no Instagram, que é mais rápido, mais fácil, né? Citação favorita. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Isabela, é comum quebra-cabeça. O Poirot fala com um grupo, né, das pessoas ali, que cada um tinha um pedacinho da história, que eles não estavam lembrando, mas que em algum momento elas iam se encaixar. Algo assim, tipo um quebra-cabeça mesmo. Aí eu acho... Isso. Travou aqui para mim. Aqui também. Acho que voltou. Voltou. Tá. Então, eu achei muito interessante, eu acho que nessa parte, tipo, ele já sabia que era um desse grupo, entendeu? Ele, como detetive, eu acho isso o máximo dele. Acho que ele já sabe quem é, ele só não tem como provar, então ele continua se fingindo para poder pegar a pessoa certa, né? Com todas as evidências, com todas as provas no final. Eu acho ele muito inteligente. Tanto que quando perguntam para ele, né, se ele já sabe, ele fica desconversando, né? O Poirot, ele fala... agora Ai, meu foi... Deus. Ih, ela saiu. Caiu. Também acha. Também travou. Vocês estão me ouvindo? Você quer falar, então? Logo eu caí. Caiu. Voltei? Voltou? Voltou. Até esqueci o que eu tava falando. Ai, gente, vai, Shell, depois eu lembro. Você estava lendo a frase dela sobre os quebra-cabeça. Não, ainda era outra coisa, mas beleza. Vou lembrar.
Pode falar, Chan. Puxando um pouquinho o gancho da xenofobia, eu lembrei de outra coisa que também, vez ou outra, é citada nos livros dela, que é a ponderação se o assassino é louco. Sempre tem essa questão de, será que elas são loucos? Será que é só um maníaco? Será que está fazendo isso só por fazer? E o Poirot sempre tenta buscar uma justificativa, sempre tenta descobrir o real motivo do porquê aquilo aconteceu. Nunca aceita a desculpa ou a justificativa de que a pessoa é louca, está fazendo aquilo insensatamente. E eu esqueci outra coisa que eu ia falar. Não é, tô falando, aqui é memória de centavos, gente. Se você Eu lembrar achei depois... interessante também. Eu lembrei, eu achei interessante que, apesar de todas as vítimas terem um assassino óbvio, a primeira tinha o marido, a segunda tinha o ficante ciumento, a terceira tinha a governanta, a ajudante dele, que poderia lucrar com a morte. Apesar disso, o assassino deixou claro que não foram eles, mas seria um plot muito incrível se no final fosse. Uhum. Tem isso. É como eu falei, eu acho que ela até poderia ter, daquelas pessoas poderia ser o assassino, mas aí quando ela volta no livro dela, ela fala, não, vai ser muito óbvio, deixa eu mudar aqui e colocar um outro. Pode ser que isso tenha acontecido. Isso que eu até coloquei no histórico de leitura do Scooby, que não era possível que aquela leitura estaria tão óbvia. Tinha alguma coisa de errado. É bem padrão Agatha mesmo. Diário, tu pode falar? Não, duas coisinhas que eu... Sobre o ABC lá, eu tenho aqui, Alexander Bonaparte Cust. Ele realmente começou a achar que ele estava cometendo, estava tipo, tendo alguma... Acontece muito em filmes de suspense, que as pessoas dão aqueles apagões e cometem crime, não sabe. Ele realmente começou a achar que era ele mesmo que estava fazendo, que já não estava se entendendo mais. Principalmente, eu acho que foi quando ele se cortou lá no cinema, não foi isso? Que ele se cortou? Foi. No cinema, foi. Que ficou um pouco de sangue, né? Na Com um pouco de vítima. sangue na mão dele. Aí, e outra coisa que eu acho que foi a Shell que falou agora, o que era, gente? Deu um branco agora. A Shell comentou agora e eu ia comentar sobre... Ah, tá, lembrei. Eu cheguei a pensar nisso, Shell, que você falou sobre no final do livro, igual como o Poirot falou que todo mundo sabia alguma coisa sobre o quebra-cabeça, eu cheguei a pensar que no final do livro todo mundo já se conhecia, queria matar e se conheceu em algum evento, algum Isso, lugar e uma vibe matou. bem de Assassinato no Expresso Oriente, sabe? Que todo mundo tá Isso, a arquitetado. vibe do Mata um Expresso pouquinho. Eu pensei exatamente isso. Eu cheguei a pensar um pouquinho nisso, a hora que a Shell A comentou, eu falei, não, genialidade desse livro foi tanta que até os personagens foram feitos de trouxa. É somente, eu só queria dar essas duas palavrinhas. Antes de passar a palavra para o Guilherme, vamos tirar aquela foto, para caso vocês caiam, eu cair aqui, a gente já consegue tirar a fotinho. Jéssica, acho que travou aqui para mim. Tá aparecendo para vocês a Jéssica? A Jéssica travou. Jéssica travou. Voltou. Voltou. Jéssica? Voltei. Desculpa, gente, a internet aqui tá horrível. É isso, de dois de uma vez? Fotinho. Ah, tá. Vamos lá. 3, 2, 1. Vou tirar só uma outra para a gente, né, ter certeza que ficou bom. Só um momentinho. Mais outro. 1, 2, 3. Pronto, gente. Agora, Guilherme pode falar.
Bom, eu vou falar pouco também, como eu falei no início, né? Como releitura, eu lembrava de praticamente tudo do livro, né? Eu tinha um preconceito em fazer releitura, porque eu já sabia tudo, então não ia ser o mesmo baque, né? Então eu já lembrava praticamente de como ia ser o modus operandi, de tudo. Só que o que me surpreendeu, mesmo relendo, me surpreendeu muito por conta dos detalhes, como eu falei no início, que eu consegui pegar mais coisas, né? Na primeira vez que eu li esse livro, como ele foi o segundo da Agatha, eu já sabia que a gente tinha que descobrir o assassino. Então, quando tem aquela sinopse informando que ele mandava cartas para o Poirot, eu achei super interessante. E no decorrer do livro, quando vem a narrativa do Bonaparte, do Alexandre, né? Alexander, para mim, na primeira leitura, já foi um baque a achar que ele era o assassino. Para mim, na primeira leitura, foi perfeito aquilo. Aí, quando você chega no final e você vê que não é outro baque. São 2 golpes de uma vez só. Nessa releitura, eu já estava, né, sabendo de tudo, estava tranquilo. Eu fiquei mais comovido com o Alexander. Para mim, eu achei que ele sofreu muito, coitado. Ele já era uma pessoa doente e foi abusado praticamente. Utilizaram Como eu do problema falei, dele, chutaram um né, cachorro por algo morto, né? maior. Ele é uma Eu fiquei vítima muito também, né? comovido. Ele não foi Sim, assassinado, mas ele é uma vítima. Sim, sim. é mais Para uma mim, vítima. o capítulo que o Poirot vai falar com ele, nossa, para mim foi perfeito. Foi uma escrita, aquela conversa que não, pra gente não dá em nada, que é o mesmo que o Alexander fala assim: eu matei, só não sei porquê. Não lembro que eu te mandei carta, mas foi eu que fiz, e ele estava convicto que era ele. Eu estava convicto que era ele. Todo mundo estava convicto que era ele. Então foi muito bom. Para mim foi um capítulo que a Agatha escreveu delicadamente, igual no Cavalo Amarelo, aquele capítulo que ela descreve o ritual. Para mim foi algo que ela pesquisou e fez sentada, tranquilo, pensando para dar esse baque pra gente. Mas na Ela gostava de releitura eu escrever peguei na banheira. muitas. Acho que foi uma coisa bem Nossa. calma, a gente percebe, né? Foi bem detalhado. Mas na É. releitura eu peguei muitos pontos do livro que ela coloca, né, nas falas do Poirot, que tava tendo muitas contradições entre o modo do assassino ser, como ele estava percebendo, e como seria o Alexander quando ele descobriu depois aquele ser, aquele homem diferente, né, excêntrico. Então tem um capítulo que eu nem lembro onde é que ele fala que há contradições entre ser muito cruel e ser muito frio, ou ser muito direto com o Poirot, até mesmo quando ele fala das cartas, que seria alguém não um louco que estava enviando cartas para eles, mas sim uma pessoa que pensava. Então, relendo, eu percebi que eu fui muito feito de trouxa de novo, porque os detalhes estavam na nossa cara desde sempre. Então, como uma releitura, quebrou todo o meu preconceito de não querer reler livros, e foi ótimo, foi perfeito. E eu adorei. E o Alexander, para mim, ele se redimiu. Na primeira leitura eu achava ele um doido, dessa eu já achei ele uma vítima, mais vítima do que quem morreu. Porque no final não era ele, né? Foi só o último que ele matou mesmo. Né, que ele fez a cagada lá no final nem foi ele. Ele estava crente, a gente estava achando que era ele, igual ele também estava achando, e no final nem tinha sido, coitado. Então foi uma releitura bem esclarecedora. Gostei de reler Agatha. Gente, uma coisa legal dessas edições aqui, novas da Harper, é que ela vem algumas curiosidades no final, né? Tipo, beleza, hoje a gente encontra fácil essas informações no Google, mas eu acho bem legal que tem umas curiosidades, e eu tinha visto aqui que esse livro é o primeiro e único da Agatha que quase cita a palavra serial killer, porque serial killer, tipo, o termo mesmo só foi surgir lá em 70, ou seja, dia desses, né? E não em 1930, que foi quando ela escreveu, assim, mais ou menos esse livro. Então, para você ver como a Agatha, mais uma prova, né, de como ela estava à frente do seu tempo. Agora, assim, aqui todo mundo leu e não sobrou nenhum, só para eu ter certeza? Eu não li. Ah, tá, eu já ia aqui dar um spoiler aqui, mas beleza, depois eu tiro a minha dúvida aqui com algum de vocês. Mas tem essa curiosidade que eu achei muito legal, né? E assim, vocês podem perceber
quem já leu assim bastante ela, que ela tá sempre falando de Segunda Guerra mesmo, tanto, né, que essa vítima ABC era de Segunda Guerra, porque nada mais justo, ela foi enfermeira dessa Lá galera nas aí, né? notas tem até um parágrafo Tem também. falando sobre isso, sobre os soldados, a quantidade de mortos de soldados. Eu sempre gosto muito de falar nos debates que ela era muito conhecedora de remédios, de veneno, de guerras, de muita coisa, né? Essa mulher era muito inteligente, viajava, enfim, uma pessoa culta mesmo. E Numa dedicou época que não tinha internet pra pesquisar nada, né? Exato, e dedicou sua vida inteira a escrever livros, porque mais de 80, né? Ela escreveu livro até morrer. E ela era rica. E ela era riquíssima. Ela Tipo, ela não podia ser uma precisava, magia qualquer. ela não precisava ganhar. Hoje eu não sei quem que ganha com Pelo os livros contrário. dela. Vocês sabem, tipo, que parente que ganha? Eu acho que são os netos dela. Netos Sim. ou bisnetos? Netos? Eu acho que é um neto que ele tem os direitos dos livros. Ele já é bem velhinho também. Que aí vai passar para outras pessoas, enfim, continua lucrando, né, até hoje, os livros dela, mas eu não acho que ela queria lucrar, eu não acho que ela fazia para lucrar, eu acho que ela fazia Ela por gostava. diversão mesmo, né? Dinheiro ela tinha, né? Ela nasceu numa família boa já, né? Ela começou como um desafio, né? Então, foi, é verdade. Porque ela gostava. Foi com desafio, é verdade. Em algumas dedicatórias dos livros dela dá para perceber bem que ela escrevia porque realmente gostava. Ela escrevia pra galera, tipo, por que você não faz um livro assim, assim, assado? Tá bom, vou escrever. Aí colocava lá na dedicatória. A mulher simplesmente era uma bomba, assim, em escrever livro. Uma máquina. Esse livro foi dedicado ao James, que é o cunhado dela, né? Sim. O marido da irmã dela. Para James Watts, um dos meus leitores mais compreensivos. Às vezes ela deixava uns enigmas assim, não sei o que esse quer dizer. Pode significar muita coisa, compreensivo. Ela podia estar falando da vida pessoal, podia estar falando de muita coisa, não sabemos, né? A Agatha é misteriosa, tem muitas coisas ainda muito fechadas ainda. Alguém quer fazer... começar a analisar também as dedicatórias. Sim, vamos ter que começar a investigar as dedicatórias, procurar o nome do povo, saber quem é James Watts. Alguém quer fazer alguma consideração final? A gente pode encerrar por hoje. Uma consideração final, o livro dela, O Assassinato de Roger Ackroyd, eu não li. Só uma ela dedicou para o James, né? Domínio público que ele foi o mesmo esse ano. Entrou o ano passado, quer dizer. Não entendi. Acabou. Não, a curiosidade é porque esse livro, Assassinato de Roger Ackroyd, entrou em domínio público ano passado. Tá, tipo, não, ninguém vai ganhar. Ninguém ganha com isso. Nossa, mas por que, gente, acontece isso? Esses livros no Brasil, é quando completa 70 anos ou 50 é anos, verdade. da morte do autor. Lembrei agora. Da obra. No Quanto Brasil, mais antigo o negócio... eu não sei fora do Brasil. Aqui assim mesmo. Acho que tem uma escultura um monumento, não sei o que é. Ele também é um dos primeiros livros dela. E foi o primeiro livro que eu li. 1926. Esse livro é incrível. Ele é incrível. Tomara que a gente tire ele. Tomara que a gente tire ele, porque eu quero muito ler esse livro, hein? Se bem que eu nunca coloco ele, vou ter que colocar, né, gente? Eu sempre indico eu não entendo, o misterioso caso de Styles, que ganhou, graças a Deus. Aleluia, irmão. Eu indico. E o assassinato também de Roger Ackroyd. Mas... Isso aí mesmo, essa pronúncia. Como é o nome? Agora eu acho que ninguém aqui é falante de inglês, todo mundo aqui fala em português, então a gente entende qualquer que seja a pronúncia. Mas quem falou? Nem presta atenção quem falou. Bom, gente. Você já leu esse, Jéssica? Esse foi o primeiro que eu li dela. De todos que o pai tinha, foi o que eu escolhi. E foi o que eu me apaixonei por ela. E eu lembro todos os detalhes desse livro. Eu acho isso incrível. Então, esse livro ficou na memória. Vou querer tirar o primeiro livro dela também? É o primeiro livro que ela escreveu? Não, o primeiro é de agora, fevereiro. É o que a gente vai ler agora.
Ah, o de É o- fevereiro, né? Uhum. Ah, tá. Isso. É Eu só esse tive uma Vamos ano. pegar crescente. as casos de Já estado. chegou. Comecei com o já, caso dos 10 gente. negrinhos, depois foi os crimes da ABC e o assassinato de Roger Ackroyd, e depois os 5 porquinhos. A Agatha me conquistou porque eu, sem querer, li todos os que o povo falavam que era top. Os Eu 5 li o... porquinhos foi o primeiro que eu acertei o Olha. final. Eu É nunca. muito bom também, muito, muito. Eu fui Depois, contra a Jéssica diz que tem memória de centavos. Como se a criatura sabe o primeiro que leu? Então, Sabe o primeiro que ela descobriu? Mas é a memória hipocrisia. seletiva. Hipocrisia aí. Eu não sei nada. Eu tô sabendo agora porque eu tô começando a anotar. Porque se depender disso, tô fora. Nossa, Eu tenho um eu arquivo esqueço que de eu anotar marco todos tudo. os que eu tenho e todos que eu já li, porque Ah, eu sempre tenho esse arquivo no meu celular, porque qualquer sebo, qualquer lugar que eu vou, eu preciso abrir esse arquivo para ver qual que eu já tenho, para não ficar comprando muito repetido. faz sentido. Mas tem É muitos muito, também, né? é muito livro, é muito Minha título. a gente- minha coleção é humilde, então eu sei de cor. Mas Ó, Thalita, quando se tem assim, uma biblioteca a gente tem um vasta de Agatha brinde, Christie, a gente tem um brinde do clube que a gente anota os livros, né? Quando for a sua vez aí de você receber também o seu kit, né? Aí você vai poder anotar. Eu tenho aqui a tabelinha dos livros que a gente leu ano passado, né? E comecei um agora com esse ano. Não, meu. Gente, Legal. vou finalizar aqui então. Qualquer coisa a gente continua falando lá no grupo, né? Vocês podem, Spoilers. sem spoilers, vocês podem fazer mais alguma consideração. E é isso. Aí no dia 31, agora na terça-feira, eu mando um cronograma para quem gosta de ler com cronograma, né? Eu mando um cronograma de leitura. E é Aí isso. eu acabo lendo de carreirinha. Eu começo no cronograma, quando eu vi, já me perdi. É. Eu acho que dá uma Sim. semana e meia do início tô do livro, eu péssima com acabei. cronograma. Ah, eu sou a louca da Agatha. Eu leio, não consigo parar e vou. Mas vou. eu Eu prometi, também. o livro já chegou. Eu prometi que eu não ia começar a ler antes do cronograma. Então, Eu estou tenho me que começar a ler. comportando. Eu tô esperando. O Eu meu também já tô tirei esperando bastante. começar. Vou mandar. Eu tenho que começar a ler Ah, pelo eu tô cronograma esperando. para não esquecer no final. Tá esperando o cronograma chegar para ignorar completamente e ler Muito em bem. 3 dias. Olha um exemplo aí, um exemplo. Sigam esse exemplo maravilhoso.